Muito bem, de volta com você que se liga aqui no LAC Concursos e a gente continua o nosso projeto pedagógico. E agora a gente vai falar sobre a Revolução de 30 no Maranhão, mais um aspecto relacionado com a história do Maranhão. Olha só, a Revolução de 30 é um movimento armado, é um movimento militar, político, que levou Getúlio Vargas à presidência da República, lá no ano de 1930, colocando fim à Primeira República, que passará a ser chamada de República Velha, e dando início à chamada Era Vargas, período de 15 anos da história política republicana brasileira. Mas a gente vai entender de que maneira que se deram as repercussões fundamentais da Revolução de 30 no estado do Maranhão. Mas vem cá, deixa eu te contar um segredo. Se você não for atrás do que quer, olha, ninguém vai fazer isso por você. Portanto, se você quer muito passar nesse concurso, se você quer demais, deseja isso com intensidade, com paixão, passar nesse concurso, então você tem que fazer isso, tem que buscar a realização dessa meta. Só depende de você. Para isso você tem que se empenhar nessa sua plataforma de estudos. Aqui no LAC Concursos, nós vamos dar a oportunidade de você conseguir alcançar os seus objetivos. Vamos lá então, pessoal, falando sobre a chamada Primeira República no Brasil. Lembrando que a Primeira República é a fase de 1889 até 1930. Bacana. E a Primeira República está subdividida em República da Espada, que é o momento histórico em que o Brasil teve dois presidentes militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e República das Oligarquias, quando nós tivemos o predomínio das elites agrárias, principalmente as elites cafeeiras no Brasil. Este é o chamado domínio oligárquico, a fase da República Oligárquica no Brasil, aquele contexto histórico que vai de 1894, quando assumiu o primeiro presidente civil do Brasil, que foi Prudente de Moraes, o cafeicultor paulista, até 1930, quando da destituição do último presidente ligado ao setor dos cafeicultores, o Washington Luiz. Esse período é denominado República Oligárquica. É a fase em que nós temos o controle do governo pelos latifundiários brasileiros. Os grandes proprietários de terra vão ter um grande predomínio político no Brasil. Por conta de seu poder econômico, vão ter também um grande poder político aqui no Brasil. É a fase de predomínio político dos cafeicultores. É a fase da política do café com leite dominando a economia e a política nacional. O café era o principal produto dentro da pauta das exportações brasileiras. Portanto, os cafeicultores vão ter um grande prestígio, uma grande participação, um enorme predomínio político no Brasil. Perfeito? Então nós temos a seguinte característica. O poder local era representado pela figura do coronel. Quem que era o coronel aí, professor Edenilson? O coronel era o grande proprietário de terra que conseguia, através do voto de cabresto, manipular os votos dos eleitores. Na esfera local, então, o poder local representado pelo coronel. O poder regional era representado pelas oligarquias. Olha só, o chefe político regional. O chefe político regional representava, então, este poder na esfera regional. Na esfera estadual, eram as oligarquias estaduais que vão ocupar esses cargos, o governo dos estados no Brasil. E na esfera federal, nós temos o predomínio
de dois partidos políticos importantes, o PRP, Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido Republicano Mineiro, que vão praticamente se alternar na condução da presidência da República no Brasil. Num movimento, numa alternância, num arranjo político, um pacto oligárquico denominado política do café com leite. Então essas são as características importantes deste período histórico. Temos a chamada política do café com leite, que consistia basicamente num pacto oligárquico, ou seja, numa aliança política envolvendo as duas principais oligarquias do Brasil. E quem eram essas duas principais oligarquias do Brasil nesse momento? São Paulo e Minas Gerais. As oligarquias de São Paulo e Minas Gerais vão ter um grande controle, um grande predomínio na política nacional. São Paulo, cuja principal riqueza estava associada à importância econômica do café, e Minas Gerais, por sua vez, que era a maior bancada do Congresso Nacional. Minas Gerais, por ser o estado mais populoso, né, com maior número de eleitores, logicamente tinha uma maior bancada no Congresso Nacional. Portanto, esses dois estados brasileiros vão fazer esse acordo e vão ter esse revezamento, essa alternância na política nacional. O presidente Campos Salles criou a chamada política dos governadores, que consistia basicamente numa aliança política entre o governo federal, representado pelo presidente da República, com os governos estaduais. Evidentemente, esses governos estaduais representados pelos governadores dos estados. Então, essa troca de favores, a política dos governadores nada mais é do que uma troca de favores, vai garantir, então, esse predomínio político. Como é que se dava essa troca de favores? O presidente da República mandava verbas para os estados, investia nos estados, prometia não fazer intervenção federal nos estados, não interferir na política estadual. Em contrapartida, os estados se comprometiam a fazer uma aliança política com o presidente da República. Ou seja, os estados davam base de apoio, governabilidade ao presidente da República. Então era uma verdadeira troca de favores entre o governo federal, o executivo federal, representado pelo presidente da República, e os executivos estaduais, representados pelos governadores dos estados no Brasil. É uma fase também de nossa política caracterizada pelo clientelismo, pela troca de favores, pela compra de votos, pelo voto de cabresto, todas essas características ligadas ao coronelismo, ou seja, ao predomínio político exercido por grandes proprietários de terra. Esses coronéis que controlavam os empregos públicos, que conseguiam vagas nas escolas, eles então utilizavam-se aí desse poder econômico que tinham nas mãos para exercer também o poder político, obrigando os eleitores a votarem nos candidatos que eles determinassem. Por essa razão que o voto nessa época era chamado de voto de cabresto. Em relação ao Maranhão, nós tivemos ao longo do século XX 3 importantes oligarquias maranhenses. A primeira delas, a oligarquia de Benedito Leite, que teve o comando da política maranhense durante a chamada Primeira República. Durante a Primeira República. É o Benedito
Pereira Leite. Depois tivemos a oligarquia de Vitorino Freire, que vai ter grande projeção política em meados do século XX. E por fim, José Sarney, que vai ter uma grande importância na segunda metade do século XX, não apenas a nível maranhense, mas a nível nacional. Afinal de contas, José Sarney também foi senador da República e foi presidente da República no Brasil entre 1985 e 1990. Então são três importantes oligarquias maranhenses que você precisa ficar atento aí, meu caro concurseiro, meu caro estudante. Olha só, Benedito Pereira Leite, da Primeira República, Vitorino Freire, na fase de meados do século XX, e José Sarney, segunda metade do século passado. Vamos falar na aula de hoje sobre Benedito Pereira Leite, que deteve o comando da política estadual maranhense no início do período republicano, até 1909. Ele foi membro da Junta Governativa de 1891, foi governador do Maranhão de 1906 a 1908. Então, o Benedito Pereira Leite foi uma figura importante, um grande chefe oligarca do Maranhão do início do século XX, do início do período republicano no Brasil. A Revolução de 30 agora, a gente precisa falar da Revolução de 30 e compreender de que maneira que se deram as suas principais repercussões em relação ao estado do Maranhão. Veja os importantes antecedentes da Revolução de 30. Nós temos a formação da Aliança Liberal, composta pelos estados do Rio Grande do Sul, da Paraíba e também de Minas Gerais. Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais formavam a chamada Aliança Liberal, que lançou a candidatura de Getúlio Vargas à presidência da República em 1930. E a Aliança Liberal vai tentar chegar ao poder político através do voto. Então a Aliança Liberal tenta vencer as eleições, concorrendo contra o candidato paulista, o candidato das oligarquias, que era Júlio Prestes, o candidato apoiado por Washington Luiz. Um aspecto importante que nos ajuda a compreender os efeitos da Revolução de 1930 é a crise de 1929, irradiada a partir do momento em que se deu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e que acabou atingindo o mundo inteiro. O Brasil, como era dependente da economia norte-americana, o Brasil, como exportava o café para os Estados Unidos, enfrentou uma série de problemas. Nós temos a decadência da cafeicultura brasileira por conta da limitação das exportações de café. A crise de 29 atinge em cheio a economia agrária cafeicultora no Brasil. E isso vai fazer com que São Paulo, o presidente Washington Luiz, insista na candidatura de um paulista a presidente da República, que foi o Júlio Prestes. Isso contrariou os interesses dos mineiros, que esperavam chegar à presidência da República com Antônio Carlos Andrade. Isso não acontece, então nós temos a ruptura do pacto oligárquico e a formação da Assembleia Liberal. Olha só, a Assembleia Liberal, que tinha como candidato Getúlio Vargas, candidato a presidente da República, um oligarca gaúcho, Getúlio Vargas. A Aliança Liberal apresentava uma plataforma reformista nacionalista.
propondo, entre outras coisas, a defesa da independência econômica brasileira e o incentivo ao processo de industrialização do Brasil. Além disso, a Aliança Liberal também tinha na sua plataforma de governo a proposta... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, aqui da Lac Concursos. Inicialmente eu peço desculpas para você porque interrompi a sua videoaula, mas aqui é um recado muito breve. Eu estou aqui apenas para dar uma satisfação para vocês, pedir uma contribuição para esse projeto de socialização do conhecimento da Lac Concursos. Nós aqui da Lac Concursos, nós disponibilizamos integralmente, tá? Integralmente o nosso curso de História do Maranhão, a História do Maranhão para a galera aí que está vendo no YouTube, a custo zero. Olha só, se você quer ter acesso a esse material de apoio, tem um link aqui embaixo, clique nesse link, esse link você vai ser direcionado para o site lá Concursos e aí você poderá assistir esse curso via plataforma da LAC e lá na via plataforma da LAC você vai ter direito ao material de apoio e claro, vai poder fazer o personal coach, onde a gente vai poder ranquear você. Tudo isso por apenas R$ 9,90, é isso mesmo, R$ 9,90 é um valor simbólico que nós estamos cobrando, do aluno, até para conseguir mantermos toda essa estrutura de ensino aqui da LAC, tudo bem? Então vá lá, volta aos seus estudos, forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. De implantar a justiça eleitoral no Brasil, pessoal. Então olha só, a Aliança Liberal apresentava então algumas propostas reformistas. Queria implantar o voto secreto no Brasil, queria implantar uma justiça eleitoral, queria promover a industrialização do Brasil também. E vai apresentar Getúlio Vargas como candidato a presidente da República. Ocorrem as eleições de 1930, então nós temos o candidato governista, o candidato apoiado por São Paulo, pela oligarquia cafeeira, foi Júlio Prestes. Júlio Prestes foi o candidato apoiado pelo presidente Washington Luiz, que estava em final de mandato. Então é o candidato governista. O candidato da oposição é Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era o candidato da Aliança Liberal. Lembrando que a Aliança Liberal era formada pelos estados do Rio Grande do Sul, da Paraíba e também de Minas Gerais, pessoal. Não se esqueça disso. Quem é que vence as eleições? O pleito realizado em 1930 termina com a vitória de quem? Quem é que vence? O candidato governista, Júlio Prestes, ou o candidato da oposição, Getúlio Vargas? Ah, ganha um doce quem adivinhar, viu? Pessoal, quem vence as eleições é Júlio Prestes, o candidato governista, o candidato apoiado pela oligarquia paulista, vence as eleições em razão do apoio da máquina estatal, em razão das fraudes eleitorais que ocorreram nesse pleito de 1930. Então a Aliança Liberal não vai reconhecer o resultado dessas eleições e fica aguardando o que é que poderia acontecer. Portanto, nós tivemos em 1930 essa disputa pela cadeira presidencial do Palácio do Catete, envolvendo Júlio Prestes, candidato da oligarquia cafeeira, e Getúlio Vargas, candidato das oligarquias dissidentes, o candidato gaúcho da Aliança Liberal. Quem vence as eleições de 1930 é o candidato que contava com o apoio da máquina estatal, Júlio Prestes. Em seguida, nós temos o agravamento dessa crise política, pessoal. Esse agravamento da crise política se dá também por conta do assassinato de João Pessoa. João Pessoa era o candidato a vice da chapa de Getúlio Vargas. Ele foi assassinado por questões políticas ligadas ao estado da Paraíba. Mas a Aliança Liberal vai usar esse fato como um pretexto
para organizar um movimento militar para derrubar a oligarquia cafeeira do poder. Na verdade, João Pessoa foi assassinado por uma questão política local da Paraíba. No entanto, os membros da Aliança Liberal vão realizar esse movimento, vão acusar Júlio Prestes e Washington Luiz de serem os mandantes da morte de João Pessoa. Acontece esse movimento militar que vai contar com o apoio decisivo das Forças Armadas no Brasil. 3 de outubro de 1930, 3 de outubro de 1930, acontece a deflagração da Revolução de 1930. E em 3 de novembro de 1930, Vargas consegue chegar ao poder. Então a Revolução de 30 é um movimento político-militar que derrubou a oligarquia cafeeira do poder e colocou Getúlio Vargas na presidência da República. Então presta muita atenção aqui, amiguinho. A Revolução de 1930 assinala o fim da Primeira República no Brasil, que vai passar a ser chamada a partir de agora de República Velha, e marca o início da República Nova. República Nova, que nós também vamos conhecer como Era Vargas, o período em que Getúlio Vargas esteve à frente da presidência da República no Brasil, de 1930 até 1945. E como é que se deu aí a vitória da Revolução de 30 no Maranhão? Bom, é isso justamente que nós vamos falar agora. Nós vamos comentar sobre isso exatamente agora. Nós vamos falar da Revolução de 30 no Maranhão, pessoal, e da vitória da Revolução, que se deu então no Maranhão em 8 de outubro de 1930. Esta é a data da vitória da Revolução de 30 no Maranhão. 8 de outubro é a deposição do governador José Pires VI, e nós temos José Luso Torres tomando posse em novembro de 1930 como interventor federal no Maranhão. Em dezembro daquele ano, ele demitiu-se do cargo, sendo substituído por seu secretário José Maria dos Reis Perdigão. Então, olha só, pessoal, a Revolução de 30 se fez vitoriosa no Maranhão ainda em outubro daquele ano. No dia 8 de outubro, acontece a deposição do governador Pires VI, acontece a nomeação do interventor federal José Luso Torres, em novembro de 1930. No mês seguinte, ele demitiu-se do cargo e foi substituído por José Maria dos Reis Perdigão, que era seu secretário de governo. José Maria dos Reis Perdigão foi um grande articulador da Revolução de 1930 no Maranhão e também no Piauí. Ele foi membro da Junta Governativa do Maranhão, com o cargo de secretário-geral da primeira interventoria, lá em novembro de 1930. E acabou assumindo o cargo de interventor em dezembro daquele ano. Em janeiro de 1931, ele é substituído pelo padre Astolfo de Barros Serra. Uma outra figura importante aqui nesse processo da Revolução de 1930 no Maranhão é Tarquínio Lopes Filho. Tarquínio Lopes Filho, que era um médico e jornalista, proprietário do jornal Folha do Povo, que nas páginas de seu jornal fez defesa ativa da coluna Prestes.
Os tarquinistas vão fazer adesão ao tenentismo na década de 20, no Maranhão. Tarquínio Lopes Filho articula uma aliança política com José Maria dos Reis Perdigão e vai estar decisivamente atuando na ação da conspiração de 1930 no Maranhão. Vamos conferir então agora algumas questões importantes sobre esse processo de Revolução de 1930, não apenas na esfera nacional, mas também as suas repercussões em relação ao estado do Maranhão. Vamos conferir então essas questões, pessoal. Primeira questão, olha só. A Revolução de 1930, apoiada por grupos heterogêneos, sem grandes rupturas, promoveu sob a aliança de Getúlio Vargas um novo encaminhamento para o Estado brasileiro. Assim, o Estado getulista incentivou o capitalismo nacional, promovendo a aliança entre setores da classe trabalhadora urbana e burguesia nacional. Então, olha só, a questão aqui, pessoal, afirma que a Revolução de 30 foi apoiada por setores heterogêneos. Vários setores estavam participando da Revolução de 30. Nós tínhamos a Aliança Liberal, formada pelo Rio Grande do Sul, a Paraíba e também Minas Gerais. Nós tínhamos setores das classes médias, o Partido Democrático de São Paulo. Nós tínhamos a participação de muitos militares que haviam participado do tenentismo, vão aderir à Revolução de 30. Alguns setores empresariais também vão apoiar Getúlio Vargas, então era um grupo bastante heterogêneo. O que nós tivemos aí? A promoção da liderança de Vargas, afinal de contas, Vargas governa o Brasil por 15 anos. Governos provisório, constitucional e Estado Novo, de 1930 até 1945. Bacana. E durante a era Vargas nós temos uma aliança com os setores dos trabalhadores urbanos, porque é Vargas o primeiro presidente que vai aprovar as leis trabalhistas e Vargas também vai incentivar o processo de industrialização do Brasil. Portanto, está correta a afirmação, está certa essa nossa questão número 1. Vamos então para a próxima questão. Questão número 2. A Revolução de 1930 foi um movimento armado liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que culminou com o golpe de Estado. O golpe de 1930, que depôs o presidente da República, Washington Luiz, em 24 de outubro de 1930, e impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes e pôs fim à República Velha. Correta afirmação, pessoal, tá certo. A Revolução de 30 foi um movimento armado que levou Getúlio Vargas à presidência da República. Desalojou do poder a velha oligarquia cafeeira, derrubou o presidente em fim de mandato Washington Luiz e impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes e colocou no Palácio do Catete Getúlio Dornelles Vargas. Terceira questão. No Maranhão, a Revolução de 1930 foi acompanhada de grande instabilidade política em razão das várias batalhas entre os partidários de Getúlio Vargas e os defensores das oligarquias cafeeiras. Pessoal, essa afirmação encontra-se incorreta. Nós acabamos de ver aqui que a consolidação da República de 1930, da Revolução de 1930, que implanta a República Nova no Brasil, não teve grandes rupturas e não teve resistência do antigo setor que comandava essa política nacional, as oligarquias. Então, quando fala aqui esse item, que nas principais cidades maranhenses
nós tivemos intensas batalhas entre os partidários do presidente Vargas, do comandante em chefe da Revolução de 30, o Vargas, contra os partidários do presidente Washington Luiz, os defensores das oligarquias cafeeiras. Essa frase está errônea, está incorreta, está errada. Essa afirmação está falsa. Beleza? Então, errada essa questão número 3. Então é isso aí, pessoal. Vamos continuar estudando com muita determinação que você chega lá, não é? Se é concurseiro Ribéry, feio pra caramba, não se preocupe, continue estudando com muita determinação que você vai se tornar um concursado Cristiano Ronaldo. Bonito pra caramba, bonito na foto. Você vai ficar bonito na foto porque você vai passar nesse concurso. Afinal de contas, você está estudando no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, que está das Américas. Um grande abraço para você e até a próxima. Valeu! Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, aqui da LAC Concursos. Inicialmente, eu peço desculpas para você porque interrompi a sua videoaula, mas aqui é um recado muito breve. Eu estou aqui apenas para dar uma satisfação para vocês, pedir uma contribuição para esse projeto de socialização do conhecimento da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos, nós disponibilizamos integralmente, tá? Integralmente o nosso curso de História do Maranhão, a História do Maranhão para a galera aí que está vendo no YouTube, a custo zero. Olha só, se você quer ter acesso a esse material de apoio, tem um link aqui embaixo, clique nesse link, você vai ser direcionado para o site LAC Concursos e aí você poderá assistir esse curso via plataforma da LAC e lá na via plataforma da LAC você vai ter direito ao material de apoio e claro, vai poder fazer o personal coach, onde a gente vai poder ranquear você. Tudo isso por apenas R$ 9,90, é isso mesmo, R$ 9,90 é um valor simbólico que nós estamos cobrando do aluno, até para conseguir mantermos toda essa estrutura de ensino aqui da LAC, tudo bem? Então vá lá, volta aos seus estudos, forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique LAC.